Olá, seja muito bem-vindo a esta aula de hoje do nosso treinamento A Ciência de Ficar Rico. Hoje eu vou falar para você um assunto extremamente importante, portanto, preste muito atenção nesta aula de hoje, porque ela pode fazer a grande diferença no estudo da ciência de ficar rico. Hoje eu vou falar para você sobre o modo certo de pensar, isso mesmo. Então, será que existe um modo certo de pensar? Saiba que sim, saiba que existe um modo certo de pensar e eu vou te ensinar nessa aula de hoje como que você pode pensar de acordo com esse modo certo, porque, como nos diz a lei do pensamento, a primeira lei do universo para o sucesso é a lei do pensamento, e ela nos diz o seguinte: é no pensamento aonde tudo começa. Por isso que é muito importante, então, você entender sobre esse modo certo de pensar, e eu já vou começar a explicar para você. Então vamos direto ao assunto. Como que funciona o modo certo de pensar? Você deve formar a imagem clara e precisa daquilo que você deseja na sua mente. Então, essa é a primeira coisa para você se alinhar com o modo certo de pensar, para você pensar do modo certo. Você precisa formar a imagem definida, a imagem específica, a imagem clara daquilo que você deseja alcançar em sua vida. Então, é aí que começa a ciência de ficar rico. É aí que realmente você pode começar a ficar rico. É você definir a imagem, definir aquilo que você quer e ver essa imagem com clareza na tela da sua mente. Então, se você não consegue visualizar aquilo que você quer, você precisa começar a desenvolver isso, você precisa começar a treinar isso. Então, vale você pegar a imagem em algum lugar daquilo que você quer, se você não consegue visualizar com a tela da sua mente, então comece a visualizar com os seus olhos físicos mesmo. Comece a olhar para aquilo que você deseja, aonde quer que esteja. Então comece a olhar para essa imagem daquilo que você deseja alcançar, porque esse é o modo certo de pensar. Porque você vai precisar transmitir essa imagem para a fonte infinita de abundância do universo, para que ela comece a materializar para você. Então, por isso que você precisa, primeiramente, você precisa formar essa imagem na sua mente, para posteriormente você poder transmitir essa imagem. Você vai precisar imprimir essa imagem na substância infinita do universo ou na matriz divina. Então, você não pode transmitir uma ideia a menos que você tenha essa ideia. Então, primeiro você precisa ter a ideia do que você quer. Você precisa ter claro o seu objetivo. Então, é preciso ter a ideia antes de transmiti-la. E muitas pessoas não conseguem imprimir suas ideias na substância original ou na substância pensante do universo ou na matriz divina. Muitas pessoas não conseguem imprimir as suas ideias por se tratarem de conceitos vagos, de conceitos nebulosos. Então é isso que acontece com a grande maioria das pessoas e é por isso que muitas vezes você não consegue imprimir os seus pensamentos na matriz divina, porque muitas vezes os seus pensamentos eles são vagos, eles são indefinidos. São vagos e são indefinidos. Então, é preciso você definir com clareza. Por exemplo, em se tratando de você melhorar a sua situação financeira, então eu sempre dou a seguinte sugestão para os meus alunos: comece a desejar a você ganhar pelo menos 5 vezes mais do que você ganha atualmente. Então aí você já tem um objetivo financeiro para a sua vida. Então você precisa dar um número para isso, uma quantia exata de quanto que você deseja. Então, se hoje você ganha R$ 1.000, você vai desejar ganhar ou receber R$ 5.000 por mês. Então, se hoje você tem um patrimônio, de repente, de R$ 10.000, você pode desejar alcançar um patrimônio de R$ 50.000 dentro de um prazo de 1 ano ou um prazo de 2 anos. Aí você pode ver o que fica melhor para você, o que fica mais plausível para você. Mas você precisa definir com clareza, você precisa dar um número e você precisa dar uma data para que esse seu objetivo seja realizado. Então, isso é você ter uma visão clara do que você quer. Então, primeiro você precisa convencer a você mesmo daquilo que você quer.
Porque se você não consegue convencer a você mesmo, se você não consegue convencer a sua mente consciente daquilo que você quer, então você não consegue transmitir essa sua ideia para o universo. E se você não conseguir transmitir a sua ideia para o universo não vai saber o que você quer. E você vai continuar na mesma. Então você precisa ter esse seu pensamento, esse seu objetivo de forma clara, de forma específica, com um número, com uma quantia exata daquilo que você quer e colocando uma data. Você precisa colocar uma data para que isso também aconteça, porque aí não restará nenhuma dúvida para a matriz divina. Então a matriz divina ela saberá exatamente o que você quer. Então daí ela poderá começar a trabalhar, ela poderá começar a movimentar as forças criativas do universo para que esse seu objetivo seja materializado, seja realizado, para posteriormente ser entregue a você através da sua ação. Então, entenda o seguinte: ninguém fica rico ou ativa o poder criativo enviando desejos vagos ou indefinidos. Então, por mais que você pense, mas se esse seu pensamento é vago, é um pensamento nebuloso, é um pensamento confuso, é um pensamento embaçado, é um pensamento superficial, então esses pensamentos não têm poder de mudar a sua realidade. Porque é dito que o seu pensamento cria a sua realidade, mas não é qualquer pensamento. Então isso você precisa entender, você precisa distinguir o que é um pensamento claro e definido e o que é um pensamento nebuloso, o que é um pensamento vago, o que é um pensamento indefinido. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas têm apenas pensamentos vagos, pensamentos indefinidos, elas não conseguem desejar, elas não conseguem ter um desejo intenso em cima de um pensamento claro e definido. Porque aí está o grande poder. Então, quando você consegue ter a visão clara do que você quer e você consegue desejar esse objetivo de uma forma muito intensa, de uma forma muito profunda, então você terá muita facilidade em se concentrar nesse seu objetivo e não desviar a sua atenção para outros assuntos que sejam irrelevantes e que não te levem por esse caminho de sucesso. Então, esse é o grande poder que você pode desenvolver na sua vida, o poder de saber pensar do modo certo, de formar a ideia, de formar o pensamento preciso e exato e definido na sua mente daquilo que você quer e de carregar esse pensamento com um desejo, com um sentimento intenso, de você realmente ter esse desejo profundo da realização desse seu objetivo. Então, essa imagem mental clara deve estar sempre em sua mente. Como o porto para o qual se dirige o navio está sempre na mente do marinheiro. Então, semelhante ao porto na mente do marinheiro, porque o marinheiro ele precisa ter constantemente o porto na sua mente para ele poder ancorar com segurança para onde ele está indo. Então, da mesma maneira, você precisa ter essa imagem na sua mente constantemente até você alcançar esse objetivo. Então, você não pode desviar a sua atenção para os lados, você precisa seguir em frente, seguir concentrado, com foco nessa imagem que você deseja realizar. Então, esse é o modo certo de pensar. Você precisa pensar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Porque também o que mais acontece nos dias de hoje é que as pessoas elas estão pensando no que elas não querem e querendo alcançar o que elas querem. Então não é dessa maneira que funciona. Então muitas pessoas querem ter saúde, mas elas ficam preocupadas com a doença. Então se você ficar pensando em doenças, você nunca vai ter saúde, porque você vai atrair aquilo que você pensa. Se você ficar pensando em pobreza, você nunca vai ter riqueza, porque você está pensando no oposto daquilo que você deseja. Então, muitas pessoas querem conseguir uma coisa pensando no contrário daquela coisa. Então, não é por aí. O modo certo de pensar, ele te diz que você precisa pensar exatamente naquilo que você quer. Você precisa esquecer o resto. O resto você deixa de lado. Você foca a sua energia, você foca os seus pensamentos e você começa a agir com propósito e com fé em direção àquilo que você deseja. Então, esse é o grande poder. Então, o Wallace de Watts, o autor da Ciência de Ficar Rico, ele nos diz o seguinte: o seu rosto deve estar voltado para ela o tempo todo, para a imagem daquilo que você deseja.
Você não deve perder de vista essa imagem, como o piloto não perde de vista a bússola. Então, o piloto ele está sempre de olho na bússola para ele saber, para ele chegar no destino certo. Então, da mesma maneira, você tem um destino certo que você deseja chegar em sua vida, você precisa estar com a sua atenção voltada constantemente, a maior parte do tempo, para onde você deseja chegar. Então, esse é o modo certo de pensar. Vale a pena ressaltar. Quanto mais clara e definida for a imagem, quanto mais você pensar nela, vendo-a em todos os seus maravilhosos detalhes, mais forte será o seu desejo. Então é assim que você ativa o seu desejo. É você vendo a sua imagem de uma forma positiva, de uma forma suave, de uma forma alegre. Você precisa pensar com um bom sentimento. Você precisa, aliás, desenvolver um bom sentimento em relação a essa imagem, a esse objetivo que você deseja alcançar. E tudo começa no seu pensamento. Então, quando você começa a pensar dessa forma construtiva, dessa forma positiva, em relação a essa imagem que você deseja alcançar, quanto mais você repete esse pensamento, quanto mais você pensa nessa imagem que você deseja alcançar, então mais você vai fortalecer o seu desejo, porque é o seu desejo que vai te conectar no mundo imaterial, no mundo invisível, no mundo das ideias, no mundo do pensamento, e até mesmo no mundo espiritual, é o seu desejo que vai te conectar com o objeto daquilo que você deseja. É o seu desejo que vai te conectar com o seu objetivo. É o seu desejo, porque se você não tiver o desejo, você não consegue se conectar. Então o seu pensamento vai se perder no universo. O seu pensamento vai se perder no universo se ele não tiver um desejo, se ele não for acompanhado de um desejo. Então, é muito importante você precisa fortalecer o seu desejo, porque quanto mais forte for o seu desejo, melhor será e maior será o resultado que você pode alcançar. Quanto mais fraco for o seu desejo, menor será o resultado que você poderá alcançar. Então, o desejo ele é o termômetro, é ele que vai medir a dimensão do seu resultado, a dimensão da sua conquista. Então, como eu disse, o desejo ele vai te conectar no mundo das ideias, no mundo infinito, das infinitas possibilidades, ele vai te conectar com aquilo que você deseja e através da sua boa expectativa, aquilo que você deseja será atraído para você e virá até você. E através da sua ação, você poderá efetivamente receber em suas mãos e usufruir daquilo que você deseja. Quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será de manter a mente concentrada na imagem do que você deseja. Então, é sabido que você precisa se concentrar na imagem. Primeiro você forma a imagem do que você deseja e posteriormente você precisa manter esse propósito através da concentração, através da persistência, através de você manter essa imagem clara e definida na tela da sua mente. Então, para você poder se concentrar sem muito esforço, você precisa despertar o desejo, porque é fácil você se concentrar naquilo que você deseja. Então, é muito difícil você não se concentrar naquilo que você não tem desejo, naquilo que não tem nenhuma significância para o seu sentimento. Mas quando você desenvolve um sentimento em relação àquilo que você realmente quer alcançar em sua vida, então se torna muito mais prático, muito mais tranquilo para você se concentrar na imagem que você deseja, quando isso realmente vem do fundo do seu coração. Então esse é o grande ensinamento aqui que o Ottos está nos ensinando nesse capítulo aqui da Ciência de Ficar Rico, que é sobre o modo certo de pensar. Então, atrás da visão clara deve estar o propósito de realizá-la, de transformá-la em expressão tangível. O que é a expressão tangível? É de transformar em algo material, algo que você pode tocar, algo que você pode pegar. Então, você vai transformar um pensamento, um desejo, que é algo imaterial, você vai materializar em algo, em um objeto, em uma coisa que você pode usar, que você pode tocar, que você pode usufruir. Então, atrás desse propósito deve haver uma fé invencível e sólida. A crença de que aquela coisa já lhe pertence e que ela está à sua mão, ela já está na sua mão e que tudo que você tem de fazer é apossar-se dela. Então, antes de você ter realmente aquele objeto, aquela coisa que você deseja em suas mãos, antes de você desfrutar daquilo do mundo material, primeiro você precisa desfrutar no reino mental. Você precisa viver aquela cena, viver aquela situação, primeiramente no reino mental. Você precisa visualizar, você precisa sentir que já está vivendo aquela situação, que já está desfrutando
objeto daquela coisa ou daquela situação que você deseja alcançar. Então, primeiro você vive no reino mental para depois você viver no reino material em relação àquilo que você deseja. Você precisa desenvolver a fé, porque a fé é isso, é você dar como certo, é você desfrutar mentalmente, primeiramente no imaginário daquilo que você deseja, você já dá como certo, você se imagina fazendo aquela coisa, você já se imagina tendo aquela coisa, você já imagina tendo aqueles resultados que você deseja. Então, com isso você desenvolve o sentimento de que você já é aquilo que você deseja ser, porque primeiro você precisa ser para depois você ter. Então, se você deseja ter uma coisa, primeiro você precisa ser, ter aquele sentimento de que você já é, de que você já está na altura daquilo que você deseja. Então é muito importante esse ensinamento. Então tome posse de tudo mentalmente com a crença firme de que já lhe pertence. Então é isso que eu acabei de lhe explicar. Primeiro você precisa tomar posse no mundo imaginário, na sua mente, no mundo das ideias, no mundo do pensamento. Primeiro você toma posse ali. Então você dá isso como certo, primeiramente na sua mente. Você imagina de que já está vivendo aquela situação, já está vivendo aquele momento para a sua vida, primeiramente no reino mental. Então esse é o grande ensinamento e é o modo certo de pensar. O Wallace de Watts ele também nos diz o seguinte, que para você pensar do modo certo, você precisa pensar a verdade. Então aqui está realmente o grande ensinamento. O que é a verdade? A verdade são as coisas que foram feitas por Deus, então são as coisas boas. Então entre a saúde e a doença, o que é a verdade? A verdade é a saúde. Entre o sucesso e o fracasso, o que é a verdade? A verdade é o sucesso. Então, entre a riqueza e a pobreza, o que é a verdade? A verdade é a riqueza, porque a pobreza, porque o fracasso, porque a doença, elas são apenas aparências, elas são as aparências do mundo exterior, elas são aparências que estão fora de você. Então você não precisa se conectar com essas aparências. Você pode ignorar as aparências e você pode pensar somente a respeito da verdade. Então a verdade são os seus objetivos, são aquilo que você deseja ter em sua vida, é aquilo que é prazeroso para você conquistar, é aquilo que você deseja. E também para você pensar do modo certo, o ensinamento muito importante é o seguinte: você precisa desenvolver as suas faculdades mentais, que são a memória, a razão, a vontade, a percepção, a intuição e a imaginação. Então, essas são ferramentas exclusivas do seu, aliás, da sua mente, são ferramentas da sua mente. Então, o Criador, ele te dotou com essas faculdades mentais para que você possa criar a sua própria realidade. Então, você tem o poder de escolha, você pode usar as suas faculdades mentais ou não. O que eu observo é que a grande maioria das pessoas, elas pouco utilizam as suas faculdades mentais, principalmente a intuição e a imaginação criativa, que são as faculdades mentais mais poderosas, onde você pode realmente alcançar o poder do sexto sentido, o poder maior do universo, através da intuição e através da imaginação criativa. Então, quando você não usa as suas faculdades mentais, você é dominado pelo mundo exterior, você é dominado pelas circunstâncias, porque daí você vai pensar pelos seus cinco sentidos. E saiba que os seus cinco sentidos, eles são ferramentas exclusivas do seu corpo físico. Você possui a visão, você possui a audição, você possui o olfato, você possui o paladar e você possui o tato, porque esses são guias do seu corpo físico. Então, os cinco sentidos, eles existem somente para guiar o seu corpo físico aqui no planeta Terra, porque você vive aqui no mundo da terceira dimensão, você vive aqui no mundo material, então você precisa dos cinco sentidos para você guiar essa nave que é o seu corpo aqui no planeta Terra. Mas você não precisa pensar pelos seus cinco sentidos. Então, ignore os seus cinco sentidos na hora de pensar. E pense pelas suas faculdades mentais. Porque se você pensar pelos seus cinco sentidos, você vai ser controlado de fora para dentro. Você vai ser controlado, você vai ser dominado pelas circunstâncias. Você vai ser dominado pelas aparências do mundo que estão ao seu redor. Então, se você está cercado pela aparência da doença, se você está cercado pela aparência do fracasso, se você está cercado pela aparência da pobreza, então você não vai conseguir pensar em riqueza, você não vai conseguir pensar em saúde e você não vai conseguir pensar em sucesso quando você pensa pelos seus cinco sentidos e quando você está cercado por essas aparências
do mundo. Então, as aparências, saiba o seguinte, as aparências, elas existem, elas foram criadas pela mente humana, porque o ser humano ainda não atingiu um grande grau de desenvolvimento, por isso que ele ainda precisa que existam coisas negativas, porque essas aparências negativas do mundo, elas servem para te ensinar o seguinte, para você perceber que existem as coisas boas, porque a mente humana, ela funciona através da comparação. Então, você precisa comparar uma coisa com outra para você saber se aquela coisa é boa ou não é boa. Você precisa da comparação. Então, se não existissem esses parâmetros para a comparação, que são as coisas negativas, que são os problemas, que são as aparências do mundo, então, se não existissem essas aparências, essas condições de vida desagradáveis, se não existissem essas coisas negativas, você não perceberia as coisas boas, você não perceberia o bem, você não perceberia os bons sentimentos, você não perceberia o amor, você não perceberia a paz, você não perceberia o paraíso que você está. Porque na verdade você mora aqui em um paraíso e muitas vezes você não percebe. Você não percebe porque geralmente a sua visão está confusa e você não consegue enxergar as maravilhas do planeta, do universo aonde você vive. Então, leve esse ensinamento para a sua vida. Comece a pensar pelas suas faculdades mentais. Comece a desenvolver as suas faculdades mentais, porque são elas que te diferenciam dos outros seres aqui do planeta Terra, são elas que te diferenciam dos outros animais. Então, os outros animais, eles não têm o poder de criar a sua realidade porque eles não têm faculdades mentais. Os outros animais, eles seguem unicamente o seu instinto natural de sobrevivência, o seu instinto natural. Enquanto que o ser humano, além de ter os seus instintos, o ser humano também tem as faculdades mentais. Mas se você não usar as suas faculdades mentais, você vai ser controlado pelo ambiente e você não vai criar a sua realidade de acordo com aquilo que você deseja. Então, muitas vezes você pode estar criando a sua realidade de acordo com aquilo que você não deseja, por você não saber pensar do modo certo, por você não saber utilizar esse grande poder, esse primeiro grande poder que o Criador te deu, que são os seus pensamentos. Então, você precisa distinguir isso, você precisa saber o modo certo de pensar, e eu espero que você tenha entendido, através dessa aula, o modo certo de pensar. Porque, na verdade, na teoria é muito simples, é muito fácil de entender o modo certo de pensar. Então você precisa começar a pensar a verdade. E essas verdades que você vai começar a pensar são os seus objetivos, aquilo que você deseja para a sua vida. E agora preste muita atenção. Esses seus objetivos, eles precisam estar de acordo com o objetivo que está em tudo. Eles precisam ser pelo método criativo. O método criativo e não pelo método competitivo. Então, os seus objetivos, aquilo que você deseja para a sua vida, eles precisam estar de acordo também com as leis do universo, as leis que o Criador estabeleceu para reger o universo. Porque se os seus objetivos não estão de acordo com as leis do universo, eles podem estar ferindo essas leis. E quando você trabalha contra as leis, você até pode alcançar algum sucesso momentâneo, mas esse sucesso não é permanente, esse sucesso não é duradouro, porque daí você pode estar trabalhando pelo método competitivo. Então você precisa realmente entender o que é o método criativo e o que é o método competitivo. Porque quando você trabalha pelo método criativo, você gera riqueza para você e você gera riqueza para as outras pessoas. Você ajuda a você mesmo primeiro e você ajuda também as outras pessoas e você ajuda o universo. Então você deixa uma escada, você vai subindo na vida e você deixa aquela escada para que os outros possam subir também por aquela escada. Você abre um caminho para que os outros também possam seguir por aquele caminho. Quando você trabalha pelo método competitivo, você derruba a escada pela qual você subiu, pela qual você obteve sucesso, e você quer o sucesso só para você. Então você acaba tirando o que é dos outros, você acaba não gerando valor para a vida das outras pessoas, você quer tudo para você, você se torna egoísta, você se torna ganancioso, e aí você pode perder tudo aquilo que você ganhou porque você não trabalhou alinhado com as leis do universo para o sucesso. Então por isso que é muito importante. Para você pensar do modo certo, você precisa pensar pelo método criativo e obedecendo às leis do universo para o sucesso. E como eu te ensinei no início dessa aula, então para você pensar do modo certo, você precisa primeiramente formar a imagem nítida e cristalina, definida e específica daquilo que você deseja e começar a agir com propósito e com fé em relação a essa imagem, manter essa imagem na tela da sua mente até que você consiga efetivamente alcançar e ter em suas mãos e poder desfrutar desse seu objetivo. Eu espero que essa aula realmente tenha ajudado você.
E para finalizar, eu vou deixar um exercício para você. Eu vou te ensinar algo hoje aqui muito importante. E é importante você fazer todos os dias esse exercício. Esse exercício é o seguinte, é chamado de assunção. Assunção, isso mesmo, assunção. Então, é o seguinte, você vai dormir com a solução e não com o problema. Então, vá dormir todos os dias, vá dormir com uma solução na sua mente e jamais vá dormir com um problema. Então, essa é a assunção. Então, naquele momento, um pouquinho antes de você adormecer à noite, quando você já está com o seu corpo bem relaxado, é um momento muito poderoso. Quando você entra na onda meditativa, que é a onda teta, então nesse momento você pode imprimir aquilo que você pensa na sua mente subconsciente. E a sua mente subconsciente, ela é a conexão com o poder maior do universo. A sua mente consciente, ela nunca dorme, ela sempre está trabalhando, ela sempre está funcionando. É por isso que quando você dorme, ela continua e ela mantém a sua respiração, ela mantém os seus batimentos cardíacos e ela continua te mantendo em perfeitas condições de saúde e de vida. Então, a sua mente subconsciente, ela não pode ser totalmente dominada por você, mas você pode influenciá-la. Saiba que ela é autônoma, mas você pode influenciá-la através da assunção. Então, a assunção é o único momento em que você pode influenciar a sua mente mais poderosa, que é a sua mente subconsciente. Então, para você fazer uma assunção, você precisa relaxar, você precisa respirar, você precisa relaxar o seu corpo, você precisa entrar na onda teta. Então, quando você já está com a sua mente consciente praticamente quase adormecida, mas você ainda precisa estar um pouco consciente. Então, nesse momento, quando você baixa a sua vibração cerebral e você está na onda alfa, você precisa imaginar, você precisa visualizar na tela da sua mente a imagem nítida e cristalina daquilo que você deseja. Então você precisa pensar em uma solução que você deseja para a sua vida, você precisa pensar em um objetivo muito valioso para você e você precisa evitar pensar em problemas. Porque é muito comum as pessoas, um pouco antes de dormir, ficar pensando nos seus problemas. Então elas ficam revivendo coisas negativas que aconteceram ao longo do dia, elas ficam alimentando uma raiva, elas ficam alimentando um sentimento negativo um pouco antes de dormir. Então isso é muito perigoso, porque isso vai para a sua mente subconsciente e a sua mente subconsciente vai comunicar essa sua raiva, vai comunicar esse seu pensamento negativo à matriz divina, e a matriz divina vai materializar coisas negativas para a sua vida, porque ela não tem nada a ver com aquilo que você deseja. Então você é responsável pelos seus desejos, você é responsável pelos seus objetivos, porque Deus não se responsabiliza por aquilo que você deseja para a sua vida, porque Ele te deu o poder de escolha, Ele te deu o livre-arbítrio. Então você precisa entender que é dessa maneira. Então, Deus, o Criador, a grande mente divina do universo, Ele te deu toda a liberdade para você pensar o que você quiser, para você desejar o que você quiser. Então, você tem esse poder de escolha. Então, escolha um pouquinho antes de dormir, você fazer essa assunção, que é você pensar em uma solução, que é você pensar em um objetivo nobre para a sua vida, algo que realmente te dê entusiasmo, te dê vontade de viver, te dê vontade de acordar da cama pela manhã, te dê essa determinação, esse ímpeto para você buscar por mais vida, por mais crescimento para a sua vida. Então pense em um objetivo construtivo para a sua vida um pouco antes de dormir e pare de pensar em problemas, pare de pensar em contas para pagar. Então por mais problemas que você tenha em sua vida, de nada adianta você ficar pensando no problema pelo problema. Então saiba o seguinte, quando você faz essa assunção, quando você começa a pensar na solução, a solução vai aparecer em sua vida e essa solução vai resolver os seus problemas de uma forma que você vai se surpreender. Então, se você ficar focado nos problemas, saiba que os seus problemas vão aumentar, porque tudo o que você foca o seu pensamento acaba aumentando. Tudo que persiste, resiste. Então, não persista nos seus problemas. Então, deixe os seus problemas de lado. Deixe os mortos enterrar os mortos. Jesus nos ensinou. Então, deixe os mortos enterrar os mortos significa deixe que os seus problemas se resolvam por eles mesmos. Então, pense no oposto dos seus problemas. Pense na solução dos seus problemas. Então, esse é o exercício da aula de hoje. Faça esse exercício. Um pouco antes de dormir, vá dormir com a solução e jamais vá dormir com o seu problema. Então, espero realmente que essa aula tenha ajudado você e eu te espero na próxima aula. Um abraço e até lá.